Algumas mortes não são rápidas, não acontecem em segundos. Algumas são lentas, cruéis e se desenrolam enquanto a pessoa ainda está consciente, ainda respirando, ainda esperando por um resgate que talvez nunca chegue. Em novembro de 2009, um homem de 26 anos entrou em uma caverna nos Estados Unidos. Ele nunca mais sairia de lá. E esta não é uma história de ficção. É uma história assustadoramente real. A caverna Nutiput fica no estado de Utah. Por fora, não parece nada demais. É uma entrada pequena, quase escondida na paisagem rochosa. Mas por dentro, ela é um labirinto complexo e traiçoeiro. Passagens estreitas que mal permitem a passagem de um corpo. Túneis íngremes que descem para a escuridão. Espaços tão apertados que exigem que você rasteje, gire o corpo em ângulos estranhos e confie completamente na sua memória e na sua lanterna. Lá dentro não existe luz natural. Não há sinal de celular e em certos pontos não há espaço sequer para respirar fundo. É um ambiente que testa os limites do corpo e da mente. John Edward Jones tinha 26 anos, ele era casado com Emily e pai de uma pequena garotinha chamada Lizzie. Estudante de medicina, era descrito por todos que o conheciam como um homem calmo, curioso e profundamente dedicado à sua família. John cresceu em Utah, numa região onde explorar cavernas faz parte da cultura local, quase um rito de passagem. Para ele, entrar nesses espaços subterrâneos nunca pareceu algo radical ou perigoso. Era apenas uma aventura comum, algo que ele fazia desde a infância. Ele conhecia a sensação de estar em lugares apertados, de rastejar pela rocha fria, de confiar apenas na luz da sua lanterna para se guiar. Mas essa familiaridade criou algo perigoso, um excesso de confiança. Naquele dia, 24 de novembro de 2009, um pouco antes do feriado de Ação de Graças, John decidiu explorar a caverna junto com seu irmão, Josh, e outros 9 amigos e familiares. Era para ser uma tarde divertida, uma forma de reviver as aventuras da juventude, mas John não era mais o garoto magro de antes. Com 1,83 m de altura e quase 90 quilos, seu corpo já era bem maior. Ele não era um explorador profissional, equipado com as últimas tecnologias. Era apenas um cara normal, talvez um pouco confiante demais nas suas habilidades e na sua memória da caverna. Em certo ponto do percurso, o grupo se separou para explorar diferentes passagens. John decidiu tentar uma rota que acreditava ser um trecho conhecido como o Canal do Nascimento. Uma passagem apertada, mas famosa por ser transitável. Ele estava errado. Tragicamente errado. O túnel em que ele entrou era um beco sem saída. Um erro de mapeamento que o levaria para a pior armadilha de sua vida. Era uma fenda vertical, com uma inclinação de quase 70 graus para baixo. Um buraco de apenas 25 centímetros de largura por 45 de altura. Mesmo sentindo o espaço ficar cada vez mais apertado, John continuou avançando. De cabeça, usando os quadris e o estômago para se impulsionar para frente. Em poucos segundos, a realidade o atingiu com uma força brutal. Ele não conseguia mais avançar. E pior, também não conseguia recuar. Seu corpo estava completamente preso, de cabeça para baixo, com o peito comprimido pelas rochas, o que tornava cada respiração uma luta. Não havia espaço para se virar. Não havia ângulo para se mover. Cada tentativa de se libertar, cada pequeno movimento, só o prendia ainda mais na fenda rochosa. John ficou imóvel, preso, e o mais aterrorizante de tudo, completamente consciente do que estava acontecendo. Seu irmão, Josh, foi o primeiro a encontrá-lo. Ao ver apenas os pés de John para fora da fenda, ele tentou puxá-lo, mas era impossível. John estava preso como uma rolha numa garrafa. Desesperado,
Josh saiu da caverna para pedir ajuda. O resgate foi iniciado rapidamente. Equipes especializadas, bombeiros e voluntários, mais de 100 pessoas, desceram até o local. A operação era extremamente complexa e perigosa. Para chegar até John, os socorristas precisavam rastejar pelos mesmos túneis claustrofóbicos que ele havia percorrido. Enquanto a complexa operação de resgate acontecia, John permaneceu consciente por horas. Ele conversou com os socorristas que conseguiram chegar perto dele. Em meio ao desconforto, ele rezou com eles. Parecia sempre tranquilo, mesmo na situação adversa. Em um momento de clareza terrível sobre sua situação, ele pediu que dissessem à sua esposa, Emily, que ele a amava profundamente. Durante horas, as equipes de resgate tentaram de tudo. A estratégia principal era usar um sistema complexo de cordas e polias para tentar puxá-lo para fora. Era um trabalho lento e meticuloso. Em um momento de esperança, eles conseguiram mover ele alguns centímetros. Parecia que o pesadelo estava perto do fim. Mas então, o desastre. Uma das âncoras do sistema, que estava presa em uma rocha, se soltou sob a imensa pressão. A falha foi catastrófica. O equipamento cedeu e John deslizou de volta para dentro da fenda, ainda mais fundo do que antes. O impacto do solavanco U deixou inconsciente por um tempo e dificultou ainda mais sua respiração. Após a falha, a situação se tornou desesperadora. Não havia como reposicionar o equipamento de forma segura. A posição em que John estava, de cabeça para baixo, é fatal para o corpo humano. O sangue se acumula na cabeça, colocando uma pressão insuportável no cérebro e nos olhos. O coração é forçado a trabalhar contra a gravidade para bombear o sangue pelo corpo. Uma tarefa que se torna impossível com o tempo, especialmente com o peito comprimido. Após cerca de 28 horas preso naquela posição, o coração de John Edward Jones parou de bater. Ele não morreu por falta de ar imediata ou por pânico. Ele morreu de parada cardíaca, exaurido pela posição implacável em que seu corpo ficou preso. As equipes de resgate, exaustas e desoladas, perceberam que não havia mais nada a ser feito. E então tomaram uma decisão difícil. Seria perigoso demais tentar remover o corpo. Qualquer tentativa colocaria a vida dos socorristas em risco. O corpo de John nunca foi removido daquela fenda. A caverna foi permanentemente selada uma semana depois. A entrada principal foi preenchida com concreto para garantir que ninguém jamais entrasse ali novamente. Hoje, a Notiput é considerada um túmulo. Uma placa memorial foi colocada na entrada, em homenagem a John. A história dele se tornou um alerta sombrio sobre os perigos da exploração de cavernas e sobre como um pequeno erro, um momento de excesso de confiança, pode levar a consequências inimagináveis. Algumas histórias não são sobre o medo do escuro ou de monstros imaginários. São sobre o medo real e palpável de não ter para onde ir, de estar preso. A história de John Edward Jones é um lembrete brutal de que os lugares mais assustadores do mundo não são os que abrigam fantasmas, mas aqueles que nos prendem em nossa própria vulnerabilidade. Se você quer conhecer outras histórias reais como esta, inscreve-se no canal Assustadoramente Interessante. Aqui, o medo não é ficção. Ele aconteceu. Se puder, deixe sua curtida no vídeo, compartilhe com amigos e se inscreva no canal. Você me ajuda muito a continuar. Também pode deixar a sugestão de tema de vídeo nos comentários ou através do e-mail. Até a próxima.